5 movimentos, ele está aqui, ó, e você vai ter essa descrição aqui dos 5 movimentos para você acompanhar a aula, tá bom? Eu vou deixar ele de lado, daqui a pouco a gente começa a utilizar ele. Vamos para o slide. Lembra que em muitas aulas eu mencionei isso, tá? Sobre a acupuntura, a medicina chinesa, ela ser envolta ao macro dentro o micro dentro do macro, ou seja, o organismo humano, ele é representação do que acontece no organismo vivo que é a Terra, ou seja, toda a representação da natureza. Então o chinês, ele observando lá o dia a dia, o cotidiano, as tradições, as coisas que estão envoltas à natureza, ele trouxe para a representação dentro do seu organismo. Então, os 5 movimentos, ele é nada mais do que essa representação dentro da gente. Ele colocou em fogo, terra, metal, água, madeira, tá? Toda essa representação dentro dos nossos órgãos internos. Nós vamos entrar nisso logo mais, vamos explicar detalhadamente ponto a ponto. Tá bom? Então, o chinês antigo, ele observando isso, ele viu que existia uma relação entre o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira, trazendo para todo o universo de forma para que venha para dentro do nosso organismo. Como que funciona isso? O fogo gera terra, tá? Primeiro vamos entender a lei de geração. Existem algumas leis dentro dele, tá bom? Nós vamos ver que tem a lei de geração e a lei de dominância. E nós vamos pegar ponto a ponto cada detalhe dessa lei para que você entenda exatamente como funciona, tá bom? O fogo gera terra, tá? A terra gera metal, metal gera água, água gera madeira e madeira gera fogo. Ou fogo é mãe de terra, terra é mãe de metal, metal é mãe de água, água é mãe de madeira e madeira é mãe de fogo. Essa setinha vermelha por fora que é a lei de geração, um gerando o outro, tá certo? Essa é a lei natural. Foca isso, grava. Essa lei de geração é a lei natural. A segunda lei é a lei de dominância, que é uma lei natural também. Ou seja, se está dessa forma, se isso está ocorrendo corretamente, quer dizer que está acontecendo, o seu organismo está saudável. Se isso acontece dentro do seu corpo, quer dizer que ele está saudável. E a Terra, o chinês antigo, ele era tão perfeito na sua observação que ele verificou também que para que ele não corra vazado isso daqui de forma contínua, sem freio, ele tem a lei de dominância para gerar atrito, para gerar uma contingência, para segurar o excesso dentro dessa geração. Então o que acontece? Tem a lei de dominância. A terra domina a água domina o fogo, fogo domina o metal, metal domina a madeira domina a terra. Agora vamos tentar raciocinar dentro disso que a gente mencionou agora para você, como que funciona isso, tá? Primeiro nós vamos pegar a metodologia dentro dessas esferas que vocês estão vendo na tela. Observem as esferas. O fogo para gerar a terra é quando a madeira gera o fogo queima a madeira. A madeira vem e torna-se terra, vira areia. Eu tenho uma história quando eu viajo de vez em quando para a Bahia, vou para uma fazenda do meu sogro, e ele tem um terreno nosso lá que a gente quer colocar coqueiros, né, os coqueiros. E o coqueiro precisa de bastante água, tá? Ele tem que ser regado constantemente. E ele virou para mim para deixar uma terra saudável, Wellington. O que você vai fazer? Pega lenha e coloca lenha em determinados pontos onde você quer fazer a plantação do coqueiro.
e você vai pegar e queimar essa lenha, tá? Para que queimar a lenha? Para nutrir a terra, para deixar a terra saudável para o recebimento da planta. Ou seja, a madeira que eu queimei gerou uma terra saudável. Conseguiu entender? A terra saudável, na hora que você escava ela, você acaba encontrando metal, ouro na época antiga. Aí o que acontecia com o metal? Quando o fogo, olha a lei de dominação, quando o fogo queima o metal, e o metal vira no estado líquido, vira água. A água, por sua vez, nutre a madeira, para que ela cresça, para que ela sirva para novamente virar fogo. Tá? Isso é a lei de geração. Então o fogo vai gerar a terra boa, tá bom? Vai nutrir a terra. A terra vai gerar o metal vai virar água, a água vai nutrir a madeira, tá? Para se formar um ciclo completo. Isso é a lei, essa com a seta vermelha é a lei de geração, então um gerando o outro. Agora o de dentro nós temos a lei de dominância, tá? Existem outros nomes, nós já vamos mencionar, mas é a lei de dominância. O fogo domina o metal. Por que o fogo domina o metal? Porque o fogo derrete o metal, faz ele virar água. Olha a sabedoria. Prestem atenção nessa sabedoria. O fogo gera o metal vira água. A terra segura a água, absorve a água, tá? A água apaga o fogo. Desculpem. A água apaga o fogo. E o fogo gera metal. Até a madeira domina a terra através das raízes. As raízes, no ato do crescimento, começam a dominar a terra. Então ela começa a crescer a árvore, quebrando a terra, dominando a terra. Entendeu? Lembra da parte do excesso? Quando o fogo for muito forte, a terra seca, vira o ressecamento, ou seja, secura no organismo. Conseguiram compreender isso? Vamos para a primeira lei, a lei de geração, ou vocês podem entender ele como mãe e filho. A lei de mãe e filho, ela é, em algumas literaturas você vai encontrar a lei de mãe e filho, outras leis de geração, vocês vão saber que é a mesma coisa, tá bom? São sinônimos isso daí. Fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira e madeira gera fogo. Retornando lá, olha lá. Fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, madeira gera fogo, fogo gera terra. Ou seja, fogo é mãe de terra, terra é mãe de metal, metal é mãe de água, água é mãe de madeira. Correto? Existe a segunda lei, a lei de dominância, marido e mulher. Por que marido e mulher? Porque o marido, naquela época, ele observava o chinês antigo, né? Quem observou essa lei, quem criou essa lei, ele viu que o marido sempre dominava a mulher. E quando ocorria ao contrário, aconteciam grandes problemas. A mesma coisa acontece com o avô. O avô dominava o neto. E quando o neto domina o avô, acontecia grandes problemas. Então você vai encontrar dentro da literatura escrito lei de dominância, tá? Tem outro nome que a gente vai mencionar daqui a pouco, tem lei de dominância, lei marido e mulher ou lei avô-neto. O que você tem que entender aqui é que o fogo domina o metal domina a madeira domina a terra domina a água domina o fogo. Vamos lá na nomenclatura, na imagem, e vamos entender. Então o fogo aquece o metal, derretendo ele e gerando a água. Entendeu? É no estado líquido dele. Vamos para o próximo. A terra domina a água. A terra domina a água, porque a terra absorve a água. Tá? Ela absorve a água. A água domina o fogo. Por quê? Porque ela apaga o fogo. A madeira
domina a terra, porque ela quebra a terra através das suas raízes. Então ela domina toda a terra. Correto? Compreendendo até aí, retorne, caso você tiver dúvida, ao vídeo para entender melhor. Então nós temos a terceira lei, que é a lei de contradominância. O que é essa lei de contradominância? É exatamente essa daqui. A mulher dominar o marido. O avô, o neto, dominar o avô. É uma lei de contradominância. Quando há essa lei, há um problema, há um grande problema que pode gerar perigo, algo anormal. Então vamos retornar lá. Enquanto o ciclo de vida estiver ocorrendo dessa forma, tá? Está tudo correto. Enquanto estiver correndo dessa forma, a madeira dominando a terra dominando a água, está tudo correto. Tá bom? Isso é o normal. O que não é normal é a água dominar a terra, enchente. Entendeu? Tsunami. Vai ter problema. Tá certo? Quando a madeira cortar o metal, vai ter problema. Dominar o metal vai ter um problema enorme. Quando o metal resistir ao fogo, tem um problema muito grande ali. E a mesma coisa a terra. Quando a terra domina a madeira, apodrece a madeira. Então a madeira acaba não crescendo. Ou quando mata a planta, né? A madeira vai para fora. Então, gente, isso daqui é uma lei que vocês podem utilizar nos 5 movimentos, entendendo ele. Nós estamos entendendo, compreendendo os 5 movimentos ainda. Tá bom? Fogo contradomina a água contradomina a terra contradomina a madeira contradomina metal e metal contradomina fogo. Se as leis de geração e dominância por qualquer motivo não funcionar, surgirá doenças no organismo. Essa lei de contradominância é um problema, essa gera problema, essa gera doenças no organismo. A lei. Cada órgão depende de outro para ter um bom funcionamento. Se houver estagnação, o que é a estagnação? O fluxo de bioenergia parar ou superdominância, tá bom? Ou seja, parou a energia, ela não tem força, a energia está sem força, o órgão está fraco, sem força para mandar o fluxo energético pelos canais energéticos, que são chamados de meridiano. Então ele não tem força para passar para o próximo nível, não tem força para caminhar no corpo, o sangue está sem força, tem uma estagnação. Essa estagnação é chamada de superdominância. Pode haver um retorno. Entendeu? Conseguiram compreender? Ou excesso de energia sobrecarregar um órgão, ou até mesmo se houver uma reversão de energia, uma contradominância. Quando eu tenho uma estagnação, eu tenho que tonificar. Gravem isso. Quando eu tenho uma estagnação de energia, quando eu tenho um órgão fraco, ele está parado ali em algum lugar, em algum ponto do meridiano, através dos canais, nessa estagnação eu tenho que tonificar. E nós vimos técnicas de tonificação a aulas anteriores, tá? Posição da agulha e quando você gira a agulha, tá? Retornem nessa aula. Depois eu vou colocar uma aula específica para isso, para você chegar lá e quando você tiver dúvida, falar, poxa, aula de tonificação e dispersão, tá ali, tá bom? Quando tem excesso, você tem que dispersar, você tem que usar técnicas de acupuntura no meridiano afetado, no órgão afetado, tá? De dispersão, para regredir. Lembrando que o que a gente tem que fazer? A gente tem que contrabalancear, a gente tem que equilibrar o corpo. Medicina tradicional chinesa é equilíbrio, tá? Haverá doenças do corpo. Então, ou seja, se houver isso daqui, vai ter doença. As doenças acontecem a partir disso aqui. Fora daquela lei. Quando aquela lei não funciona, acontece isso daqui.
Lembre-se, o corpo é todo e deve ser tratado assim. Ou seja, você não vai distinguir um órgão de outro. Você não vai tratar um órgão, vou dar um exemplo, tenho pontos de glaucoma no olho e só vou tratar o glaucoma, só vou tratar o olho, porque eu sei que tem pontos ali no próximo do olho que tratam o glaucoma, tratam a miopia. Não é assim que funciona. Você vai mascarar o problema do seu paciente fazendo isso, porque você não vai tratar a causa. Essa lei, os 5 movimentos tratam a causa das doenças e o surgimento delas. Tá bom? Compreenderam? Juntem com as aulas anteriores todas as informações que eu estou passando agora para vocês. Tá? Então, vamos tratar o corpo como um todo. Então, todos os órgãos são interdependentes, ou seja, um depende do outro. Ou seja, dependem um do outro para manter a vida, tá? Ou seja, temos mais uma lei aí, a lei de interdependência. Então temos a lei de interdependência, que é a lei que fala que cada órgão depende do outro. Vamos retornar lá. O fogo depende da terra, a terra depende do metal, a água depende do metal, o metal depende da terra, porque ele vai gerando, entendeu? E a mesma coisa aqui, ó, esse depende desse daqui. Conseguiu compreender? A mesma coisa acontece. Lembra que a gente nós falamos em aulas anteriores, tem uma tabela na aula anterior, eu não recordo qual aula, tá? Depois vocês retornem lá, que a gente fala que os órgãos e vísceras, coração é um órgão, intestino delgado é uma víscera. Coração é yin é matéria, trata da matéria. O intestino delgado, que é yang, ele trata da parte superficial, tá bom? Baço pâncreas yin, estômago yang, pulmão yin, intestino grosso yang, rim yin, bexiga yang, fígado yin, vesícula biliar yang. Mas, professor, não estou vendo aqui o triplo aquecedor e nem o CS, ou seja, o coração, sexualidade ou o pericárdio. Por que você não está vendo ele aqui nos 5 movimentos? Porque eles são funções do organismo, tá? Eles não são órgãos e nem vísceras. O triplo aquecedor e o coração, sexualidade ou o pericárdio, ele é função, tá certo? Eu também não estou vendo aqui, professor, a vasoconcepção e vasogovernador, porque eles não são órgãos. Aqui nós tratamos os órgãos internos, tá bom? Aqui nós tratamos os órgãos internos, tá? Lembra lá na aula anterior, se não me engano, na aula que a gente que nós juntamos 5 movimentos com pontos sintomáticos, pontos de acesso, pontos de alarma? É aqui que você vai aplicar, é daquela forma que você vai aplicar. Então, quando você vê uma situação de um paciente que através da língua você vê que a confirmação do diagnóstico de que o baço pâncreas dele está afetado, o que você vai fazer? 5 movimentos de baço, que a gente vai explicar um pouco mais para frente. Nós vamos prosseguir. Cada órgão depende um do outro para ter um bom funcionamento. Se houver estagnação, o fluxo de bioenergia parar ou houver superdominância. Já falamos sobre isso. Agora não falamos. O fluxo de bioenergia parar, superdominância, o excesso, tá bom? Já falamos de interdependência, já falamos sim. Vamos lá. Que a gente acaba voltando e eu acabo confundindo aqui os slides. Agora vamos aqui, ó. Na seta, nesse tipo de seta aqui, acompanhem o mouse, esse tipo de seta aqui é a lei de geração, metal gerando água, água gerando madeira, ou seja, mãe e filho, mãe e filho, mãe e filho, mãe e filho. Aqui é um outro nome que está na nomenclatura desse livro, inibição, mas ele é a dominância. A dominância está escrita por essa seta. Então a madeira domina a terra domina a água domina o fogo domina o metal domina a madeira.
Através do que? O metal corta a madeira, então o metal domina a madeira. A madeira domina a terra, quebrando a terra, entendeu? Ou seja, vamos para os órgãos agora. Os rins geram o fígado, cuidam da energia do fígado, gerando energia para ele. A madeira gera, ou seja, o fígado gera para o coração. O coração do baço pâncreas, o baço pâncreas para o pulmão. Correto? Sempre trabalham em pares, Lembrando, rim, um yin e yang e o outro é yin, tá? Pela sua apostila aqui, ó, tá? Que você tem disponível no tópico aqui de... Vou tirar aqui, materiais de apoio. Então vocês peguem o material de apoio os 5 movimentos ou os 5 elementos. Vai ter a sua apostila ali, tá bom? Então vamos lá. Superdominância é quando um sintoma de um órgão reflete no outro que gera ou domina, tá? Gera ou domina. Então você vai ter a superdominância em cima disso, tá bom? Exemplo, produção de muco gera asma. Baço superdomina pulmão. Quando vejo isso daí? Quando simplesmente o meu paciente tem tosse. Puxa, eu fiz uma atividade física, o paciente vem falando para você que fez uma atividade física, e nessa atividade física ele simplesmente teve uma produção de muco, começou a chiar o peito e começou a sentir asma, tá? Ou uma bronquite, tá bom? O que vai acontecer? Uma produção de muco. O muco nada mais é do que fleuma. É baço. O baço que cuida da umidade. Umidade, quando ela evolui, ela vira fleuma. Então, se ela virou um muco espesso, tá? Que acaba gerando uma asma, ou seja, tem uma vasoconstrição, a tubulação respiratória você não consegue passar o ar porque há um edema ali, o baço superdominou o pulmão. Quem você tem que tratar? A origem. Sempre trata a origem. Aonde está a origem, você vai tratar baço para refletir no pulmão. Tá? Então observem na apostila, na parte da apostila aqui, ó, que onde está pulmão? Pulmão é metal. Pulmão está aqui, ó. Pulmão está aqui. Ok? Então o que acontece? Quando o baço gera, quando está muito fraco esse daqui, quando o filho está fraco, a mãe, que é o baço, manda energia para o pulmão, trabalhando com que o pulmão, fazendo com que o pulmão melhore desse sintoma. A mesma coisa acontece com asmáticos que têm asma por ansiedade. Fiquei nervoso, acabei tendo asma. O que acontece? O coração influencia no metal. Então eu tenho que tratar o coração. O coração dele eu tenho que tratar. Porém, vocês vão ver uma outra coisa importante. Porque você vai tratar sempre pelo baço. Asma você vai tratar sempre pelo baço e pulmão. Baço e pulmão. Baço e pulmão. Você não vai fazer coração. Tá? Por que você não vai fazer coração? Daqui a pouco eu explico. O paciente discute e fica com raiva de alguém. Ou seja, vamos supor que a Dona Maria briga com o seu Pedro. A Dona Maria brigou com o seu Pedro e naquele momento ela sentiu uma forte azia, uma dor de estômago, um enjoo. E aquele dia ela não conseguiu comer, ela não consegue comer. E tem uma dor de estômago. O que acontece? O fígado superdominou o baço. A parte digestiva, quando você cuidar, você vai cuidar da parte do fígado. Parte do fígado. Você vai tratar fígado e baço, até o paciente melhorar. Detalhes essenciais. Agora aqui, a gente vai um pouquinho mais para a parte um pouquinho mais prática do entendimento, tá? A mãe é sempre a figura principal do tratamento. Tá ok? A mãe é sempre a figura principal do tratamento para a geração, para o ciclo de geração. Tá ok? Para o ciclo de geração, a mãe é sempre o ponto principal.
a nível de escolha de pontos, ou seja, o fluxo de energia que corre nos meridianos. É o canal energético. Os 5 movimentos tratam a causa da síndrome, ou seja, para mim tratar a causa, eu tenho que chegar nos 5 movimentos, eu tenho que fazer 5 movimentos dele. Não adianta nada eu pegar essas 10 sessões dos meus pacientes, colocar pontos sintomáticos, pontos de alarma, pontos, e simplesmente esquecer os 5 movimentos e não utilizar. Não vai servir de nada, não vai tratar a causa, não vai tratar os órgãos internos, não vai equilibrar o organismo do seu paciente. Você precisa tratar com isso, tá? Pode usar na maioria das vezes. Por que pode usar na maioria das vezes? Porque você vai mesclar. Você vai pegar o seu paciente que chegou e fez o pacote com você de 10 sessões, ou se caso precise estender ele, e você vai dividir a uma porcentagem do destratamento. Vamos supor, as 2 primeiras sessões você faz para melhorar o fluxo energético, para melhorar a nível de energia, porque o pulso está fraco, portões. Na próxima você vai fazer os 5 movimentos. E na outra você pega a pulsologia. Você faz a pulsologia nele e vai através dos pontos de pulsologia da máscara. Então você faz uma terapia completa dentro de 10 sessões para o seu paciente. Tá? Melhorando a condição energética dele, melhorando a função dos órgãos e eliminando os sintomas por um bom tempo. Tá? Em doenças crônicas, ele vai precisar ter um retorno, porque o órgão acaba ficando fraco conforme o tempo novamente. Tá bom? Os órgãos Yin têm energia Yin e Yang concentrada. Isso é importante. Enquanto os Yang só gastam energia. Órgão dá energia para órgão. Víscera dá energia para víscera funcionar. Tá? Isso é importante entender. Agora, uma coisa muito, mas muito importante. Nunca, mas nunca, nem tentem fazer. Não façam no seu filho, não façam na sua mãe, não façam em você, não façam no seu paciente, não façam em ninguém. Nunca, mas nunca mesmo se faz 5 movimentos de coração. Não se faz 5 movimentos de coração. Depois nós vamos explicar por quê. Tá? Detalhes essenciais, vamos entender agora como funciona. Então nós temos aqui a seta para cima escrito que é tonificação, então nós temos aqui as setas para cima, setas para cima, setas para baixo, sedação. Vamos entender agora como que funciona, tá? E essa lei é uma lei que não é mutável, ela não muda, ela é desse jeito e se sair desse contexto ela não vai funcionar, tá? Não vai surtir efeito, não vai acontecer nada com o seu paciente se você sair disso daqui. Então, a mãe, a figura da mãe, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar até a nomenclatura, a apostila para vocês. Ó. O coração é mãe de terra. O coração é mãe de terra. Então eu tenho aqui a mãe gerando um filho. A mãe gerando o filho, correto? Quando a mãe gera o filho, vou dar um exemplo para vocês de que a mãe viu que o filho estava com fome. O filho está com fome aqui, ó. Filho com fome, mãe foi trabalhar para conseguir comida. Conseguiu apenas um pão. Um pão apenas. Só que a mãe ficou feliz por ter conseguido esse pão. A mãe vai dar o pão para o filho se alimentar. O filho se alimentou, ficou bem, a mãe fica bem. A mãe ganhou um dinheiro. Vamos dar um exemplo melhor. A mãe ganhou um dinheirinho. O filho, a primeira coisa que ela vai fazer é dar um presente para o filho. O filho fica bem, a mãe fica bem também. A mãe fica feliz. Ou seja, se eu tonifico a mãe, eu tonifico o filho. Se eu tonifico a mãe, eu tonifico o filho. Se eu tonifico o coração, eu tonifico o baço. Se eu tonifico o baço, eu tonifico o pulmão. Se eu tonifico o pulmão, eu tonifico o rim. Se eu tonifico o rim, eu tonifico o fígado. Se eu tonifico o fígado, eu tonifico o coração. É assim que funciona a lei de geração. Ao contrário também.
Então nós estamos em sentido horário. Se a gente for agir ao contrário, temos um problema. Temos um problema. Esse, ao contrário, é o problema. Assim é o correto. Essas setas é o correto. Se gerar ao contrário, há um problema. Se o filho, para aqui para a tela agora, se o filho está ruim, a mãe fica ruim. Se o filho desde o ato da concepção, tira os nutrientes da mãe, a mãe tem infecções urinárias, a mãe tem eclâmpsia, a mãe engorda, a mãe sente enjoo. O filho suga a mãe, suga a energia da mãe. O filho que amamenta durante muito tempo, não dorme à noite, suga a energia da mãe. Se eu cedo o filho, se o filho está doente, a mãe fica mal. Ou seja, se o filho é sedado, eu cedo a mãe. Então, ou seja, vou pegar de trás para frente, não vou nem colocar o coração. Eu tenho como mãe do fígado, eu tenho o rim. Se eu tenho o rim aqui, ó, o fígado é o filho. Se o fígado está ruim, ou a mãe dele vai estar também. Se eu faço sedação no fígado, eu cedo a mãe, que é o rim. Se eu cedo o rim, eu cedo o pulmão, que é a mãe dele. Se eu cedo o pulmão, eu cedo a terra, que é o baço. Se eu cedo o baço, tá? Eu cedo o coração. Entendeu? Que é a mãe do coração. Do baço. Que é a mãe do baço. O coração é a mãe do baço. Então nós temos essa lei de geração. Agora vamos para a lei de dominância. A lei de dominância é a lei avô-neto, ou a lei marido-mulher. Tá bom? Vamos pelo avô-neto. De dominância. A lei de dominância, ela fala que se o avô for fraco, o neto domina. Ou seja, se eu cedo, volta lá, ó, tonificação e sedação, tá? Essa é a regra aqui. Se o avô é sedado, o neto é mais esperto, aliás, se agiliza mais. O neto acaba sendo tonificado. Se eu tonifico o avô, eu cedo o neto. Vamos para a apostila. Eu tenho como neto, ó, eu tenho um avô de água, ou seja, a terra é avô da água, ou a terra é marido da água, tá? O que acontece aqui? Se eu cedo esse, eu tonifico esse. Ou seja, eu preciso sedar baço, pâncreas, para tonificar água. Entendam isso. Eu preciso sedar água para tonificar fogo. Eu cedo a água para tonificar fogo. Entendeu? Essa daqui, ó, é a lei do coração. Por isso que a gente não faz esse movimento do coração. Nós vamos entender depois sobre isso daqui, tá? Então, vamos supor aqui, ó. Eu tenho aqui o metal. Eu quero sedar o metal. Se eu quero sedar a madeira, o que eu tenho que fazer? Se eu cedo o avô, eu tonifico o neto. Só que se eu tonifico o avô, eu cedo o neto. Então eu tenho que tonificar metal, tonifico o metal para sedar, eu tonifico o avô para sedar o pulmão, tá? Seria tonifico o fígado para sedar o metal, tá? Seria o pulmão. Conseguiram compreender? É um meio complicadinho essa lei, eu sei, tem que retornar, tem que ver, tem que entender, quem está vendo pela primeira vez isso. O avô sedado tonifica o neto. O avô tonificado ceda o neto. Compreendido? Essa regra só funciona desse jeito.
tá? No inverso não tem como funcionar, ela não vai funcionar dessa forma. Como que eu vou utilizar isso, Elton? Como que eu utilizo essa nomenclatura, isso daqui, como é que eu utilizo isso na parte clínica? Eu utilizo da seguinte maneira: eu vou fazer a anamnese do meu paciente através do contato verbal, ver a parte física dele que a gente já aprendeu, a constituição física, a parte de fala, o que ele fala para mim, o pulso, a língua. Quando eu vejo a confirmação da língua, eu vejo que ele tem uma deficiência de baço. O que eu vou fazer? Misturo pontos de alarma, 5 movimentos de baço que vocês ainda vão aprender, misturo pontos associados, misturo sintomáticos e pontos comando. Entenderam como funciona? É assim que funciona a acupuntura. Retornem e vejam essa aula. Vai ter mais aulas com referência a isso, porque agora nós vamos pegar ponto a ponto, órgão a órgão. Nós vamos sempre focar nos órgãos in, ou seja, coração, fígado, rim, baço e pulmão, tá? Sempre nesses. Esses vão refletir nos yang, nos órgãos yang, tá bom? Estudem essa matéria, fiquem com Deus, retornem às aulas anteriores, sempre façam uma revisão completa sobre o assunto e nós vamos chegar mais profundamente nesse tópico. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.